Uh. Yeah. 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 Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino. Vocês já estão vendo aí nossos convidados. Hoje, episódio número 45, e você já tem uma missão de mandar esse podcast para o máximo de pessoas possível aí. Já vai compartilhando, deixando seu like aí com a gente. Você que está também nos ouvindo aí no Spotify, nós estamos no Spotify também. Bacana. Só você colocar lá podcast Sinalizando. E aí você fazendo a sua caminhada na academia, em casa, lavando a louça, arrumando a casa. Ou seja, você pode ouvir também nosso podcast. E hoje é um episódio muito especial. Eu consegui, depois, né, de indas e vindas, a gente trazer aqui esses dois camaradas especiais. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito edificante. Vai ser um papo pastoral, mas também um papo muito pessoal. Para a gente poder conversar um pouquinho, a gente rir um pouquinho, conversar sobre um pouquinho de futebol, um pouquinho sobre a vida, sobre a caminhada, né, na fé. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal e vou deixar vocês se apresentarem. Vocês podem falar com a galera aí, pode dar aqui um abraço para a galera aqui da família, da igreja. Se apresentem aí um de cada vez. Primeiramente, quem é o mais velho? Dá pra ver quem? Já começa pelo mais velho. Então, você que dava cascudo nele quando era criança. Não, pelo contrário. Ele sempre foi marrento. É mesmo? Sempre. Já vi que tem história, né, gente? É. Então, se apresenta então aí, por favor, fiquem à vontade. Os Amorins. Eu vou dar a honra, então, pro mais novo, né? Ah, que legal. Eu sou o pastor Alex Amorim, né? Tô aqui, tenho 40 anos. Cheguei 40 anos. Parabéns. E é uma crise do 40 anos. Eu não sei quem passou por isso, você já passou um tempo, né? Tô chegando. Calma aí que eu tô chegando. Calma. Tô brincando, mas é uma crise dos 40, mas você passou por isso. Eu sei. Mas cheguei aos 40 anos e, para a glória de Deus, o melhor tempo da minha vida. Tempo de reflexões, tempo de avanço. Amém. E sei que Deus tem muito mais para nós nesses próximos anos. Deus tem feito coisas extraordinárias. Tem que deixar um beijo pra esposa, pra filho, família. Ah, tem que mandar um Depois- beijo aí. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa. Isso aí. Ó, sou casado há 15 anos. Isso aí, dá uma moral aí. Vou fazer 15 anos agora, dia 29 de novembro. 15 anos, guarda o data, hein? E, Sou pai do Estevão, né? Meu primogênito de 12 anos. E Deus me presenteou com Marcos Felipe. Diferença de 9 anos, eu tenho meu caçulinha de 3 aninhos. E quem sabe, né? Tô tentando, de repente, vir a terceirozinha aí. Talvez Deus me presenteie com uma menina. Pode ser um plano para 2024, né? corajoso, Deus te abençoe. Flamenguista, fala pra galera tudo aí, fala tudo aí pra galera. Tricolor de coração. E- E o Fluminense é uma das minhas paixões. Eu sou muito intenso com o Fluminense. O Fluminense representa muito para mim. E tenho certeza que 2023 a gente vai rumo à glória eterna, campeão da Libertadores. Calma aí. Corta aí, tá bom. Já foi, já, essa apresentação. Você vê que aqui é um espaço democrático, a gente dá oportunidade pros outros torcedores também. Eu vou agora pro meu amigo Manuel aqui. Fala um pouquinho de você aí. Quem é o Manuel? O Manuel, né? O Manuel, ele... Se eu for pensar em função, não vai ser o Manuel, né? Até porque o Manuel vai para além da função que ele exerce, né? Sou casado com a Nádia. Na realidade, o Manuel tem 43 anos, vai fazer 43 anos agora, já estou antecipando, né? Eita. Vai fazer 43 anos agora. Tem algo curioso aqui, né? O Alex e o Manuel fazem aniversário no mesmo dia. Ah, aí estão de brincadeira, sério? Eu nasci dia 14 de outubro de 1980, ele nasceu dia 14 de outubro de 1982. Cravou certinho a data. Meu pai é fantástico, né? Pensou tudo. Meu pai é fantástico. Uma única festa de aniversário, É. sempre, né? Já economiza, já. Não, é terrível. Os pais, vamos pular esse negócio. Tem 42 anos, né? Casado com a Nádia. Temos 3 lindos filhos, né? O Miguel com 10 anos, a Esté com 8 anos e a Rafaela com 4 anos. Estou pastor na Central, a família Central ali em Marambaia. Sim. E tem sido um privilégio grandioso, né? Sou um cidadão do reino,
né, apaixonado por Jesus, e a minha missão é, de alguma forma, poder representar Jesus nessa terra. Então, o Manuel acaba sendo para além de uma função, né? Então, hoje estou pastor, né? Amém. E apaixonado por Jesus. Amém. E assim, eu conheci vocês há pouco tempo, né? Nossa trajetória de amizade, na verdade, é bem curta, né? E pelas conversas que nós tivemos, a gente foi estreitando nesse laço de amizade e vocês sempre muito, muito atenciosos, né? Dando os conselhos. Eu hoje entrando agora na questão, né? Pouco tempo de pastor, né? Na caminhada pastoral. E a gente percebe todo o cuidado de vocês, todo o carinho nessa jornada. E eu fiquei com aquele desejo de trazê-los para a mesa do podcast, porque a mesa do podcast é isso, a gente toma café, a gente bebe água, a gente ri, a gente conversa, a gente troca ideias e essas experiências trocadas aqui na mesa, elas edificam as pessoas. Né? Porque eu sempre falo para todo mundo tem uma história, e toda história pode contribuir de alguma forma, porque Deus é soberano, Ele age na vida das pessoas e através das pessoas. Então, trazer vocês aqui é muito importante para mim, assim, uma alegria muito grande. A gente já tinha conversado na de Conferência Central, eu queria muito trazer vocês dois juntos. Aí a agenda, né, não deu para encaixar ontem, hoje, aquela questão toda, mas eu falei assim, Nádia que foi a nossa intercessora aí, né, mediou aí o processo, foi a secretária, né? Sim. E ela falou assim, mas eu quero os dois, para poder fazer essa conversa, porque eu gostaria de ouvir a história de vocês, como é que foi o início, a família de vocês é crente, vocês vieram de um lar cristão, onde vocês nasceram, vocês são natural aqui do Rio mesmo? Como é que foi esse início aí com a família, a infância, a adolescência de vocês? É tipo o Zezé de Camargo, Luciano. Não, Alex fala, quando chega nessa área, sempre eu que falo, né? Uhum. Mas ele tem a ótica, a percepção dele, A né? gente tem 3 horas de podcast só, tá, gente? Só pra avisar, entendeu? A gente pode dizer que a nossa família, né? Nós somos improváveis. Nós não nascemos em lar cristão. Meu pai é espanhol, minha mãe brasileira. E nós moramos por bom tempo ali em Jardim Bom Retiro, mas também residimos em Niterói. Uhum. E fomos criados nesses dois locais, né? Tanto em Niterói, meu pai trabalhava em Niterói, e também a gente passou a residir por alguns dias em Niterói. Residia alguns dias em Niterói e uns dias em Bom Retiro. Então a gente ficava nessa dinâmica, né? E fomos criados nesse lar totalmente disfuncional. Só tem vocês dois, de irmão? Só nós dois. E meu pai, né? A gente foi criado com meu pai e com minha mãe. Meu pai é alcoólatra, né? E era bem difícil naquele tempo, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, meu pai, ele tinha uma pequena sociedade num hotel lá em Niterói. Então a gente morava nesse hotel também. Eu estou falando de um hotel, um pequeno hotel, uma maneira, né, gentil de falar. Uhum. Mas nesse local ele recebia pessoas, né, de todo tipo, né? Prostitutas, pessoas que tinham vícios. E naquele local era um local de acolhimento para eles também. Entendi. E a gente convivia muito de perto com essa realidade, né? E a nossa vida foi assim, foi tomando essa forma, né? E a nossa infância, a nossa adolescência praticamente foi dentro de um hotel. De sexta a terça a gente morava no hotel, e de terça, depois do Colégio Batista, a gente ia para casa e ficava até sexta de manhã, quando a gente saía para a escola. Dentro desse ambiente pesado, vamos dizer assim, né? Com essa realidade bem pesada. Bem difícil, né? Muito difícil, porque naquele local tinha muitas brigas, naquele lugar tinha agressões, mortes, já presenciamos coisas bem difíceis, né? E muitas ofertas também, né? Isso que eu ia perguntar. Muitas ofertas. Muito fácil, né? E assim, a nossa mãe sempre tentando nos proteger também, tentando nos blindar daquela situação. Era muito difícil blindar, mas ela tentava. É como se colocar um guarda-chuva no dia de tempestade. Entendi. Né? Você foge da chuva, mas uma hora ou outra ela te molha, né? Uhum. Então, a gente viveu até a adolescência nesse contexto, né? Início da juventude, né? Nós já saímos de lá basicamente em 2014.
Lógico que em 2014 a gente já não estava tão lá dentro, né? Já não morava mais. Morava mais, mas sempre estava lá. Entendi. Meu pai sai desse hotel em 2014. Tá? E os pais de vocês são vivos até hoje? Então, viu? Estão vivos, né? Vamos ver. E diz uma coisa, então, como é que entrou então essa agora? Que legal a gente trazer os pastores, principalmente os pastores, né, para a mesa, para contar a sua história, porque às vezes até os próprios membros da igreja não conhecem a história do pastor, né? E também não tem como, né? Às vezes não tem tanta intimidade para conversar, sentar à mesa, tomar um café. Então, o podcast, esse momento de mesa, é importante para isso, para contar a trajetória das pessoas. Cada um tem a sua história. Isso é importantíssimo, porque a gente olha assim vocês hoje, né, como referência pastoral, referência de ministério, né, bem-sucedido ali, apesar da luta, mais firme no Senhor, a gente não imagina a trajetória que vocês passaram, as lutas, até chegar hoje, entendeu? E aí, quando foi esse encontro, esse contato com o cristianismo, onde começou, com quem, com você, com os dois, como é que foi? Na minha infância, minha avó era crente materna, né? Uhum. E eu, desde criança, eu ia numa igreja. É uma igreja muito diferente, mas eu frequentava, né? Levado pela minha avó. Aí minha avó falece, né? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos ali, e a gente parou um pouco de frequentar, mas eu tinha aquele temor ainda, né? Mas quando chegou uns 12 anos na minha vida, minha cabeça deu uma pirada. E eu comecei a frequentar muitos ambientes difíceis. Sim. Eu comecei a ir para baile, escondido, porque eu tinha essa dinâmica. Eu falar, mãe, deixa eu ficar em casa. Já mandava o caô, né? Porque na realidade, como nós íamos pro hotel e ficávamos de sexta a terça-feira, o álibi que ele tinha, deixa eu ir para casa, né? Entendi. Ele, na realidade, não estava em Não casa. estava em casa. E aí eu comecei a frequentar muitos lugares ruins, né? Comecei a frequentar muito baile, funk da época, e era o auge, né? De bailes, brigas, né? Pá, não tem cara de funkeiro não, cara. Você vê, né? Eu falo isso lá na igreja. A gente ia buscar, para você ter uma ideia, a gente buscava ônibus no baile, levava para nossa comunidade, Aham. bairro, né? E a gente era representante ali, levava para o Rio, né? Então a gente estava envolvido com isso, com 14, 15, 16 anos. Integrei uma torcida organizada também do Fluminense. Você vê, mas 12 anos você... Ali foi Ali foi um desastre da sua vida, um né? desastre, né? A partida, Virou tricolor ali. Não, o tricolor sempre foi. A gente tem boas lembranças do meu pai, porque meu pai, as memórias maiores na infância para adolescência com meu pai, a gente indo para Maracanã. Então, isso Legal. sempre foi muito presente, né? E eu com 14, 15 anos eu entrei, não, com 16 anos eu entrei numa torcida e viajava para fora, né? Então era bem intenso o negócio. Entendi. Mas ele tá falando dele, Sim. e você era o tranquilão da casa, exato. era relax, Eu era mais tranquilo nesse sentido de saída. Né? saída, né? Na realidade, eu sempre fui mais medroso nesse sentido, então eu sempre fiquei muito mais em casa, né? Alex era pipa voada mesmo. Na realidade, eu vendo a história do meu pai e da minha mãe, eu queria fazer tudo o contrário do que ele fazia. Entendi. Então, meu pai era um alcoólatra que bebia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Meu pai não dormia, meu pai ele só cochilava. Entendi. Então, assim, eu comecei a criar algumas coisas em relação ao meu pai que eu desaprovava tudo aquilo que ele fazia. Entendi. Como se fosse um bloqueio. Então, o Alex, ele começou a trilhar um caminho que, se ele deixa realmente isso tomar conta dele, se realmente Cristo não colide com ele, Entendi. eu não sei o que seria do Alex, né, naquele período, né, como tantos outros meninos do próprio bairro, né, Entendi. enfim, mas... E como é que foi essa... Eu gostei dessa palavra que você falou aí, vou usar ela, tá? Como é que foi essa colisão? Quando você se falou assim, tem que ter uma experiência. A gente fala experiência, né? Mas quando foi esse encontro, né? No caso, Cristo encontrou vocês, né? Então, eu acho que
Quando caiu a ficha, assim, realmente. O Alex, ele estava vivendo, assim, a história dele, né? E eu, paralelo a isso, estava vendo a minha história. Nesse processo eu conheci a Nádia, né? Eu era avesso à igreja. A Uhum. gente chegou a frequentar quando pequeno, né? Mas eu era avesso à igreja, eu não gostava muito, né? Até porque minha mãe, ela nunca deixou de estar na igreja. Ela sempre era daquela de fazer 21 dias, 21 semanas de campanha. Às vezes ia lá para o Rio, né? Então, minha Qual é a denominação? Deus e Amor. Deus é amor. Uhum. Então, assim, minha mãe nunca se apartou disso, mas minha mãe nunca foi liberta. Entendi. E a família também, ela nunca foi liberta nesse sentido. Entendi. Isso não influenciava diretamente na família, né? Não. Em relação à Era espiritualidade. busca de uma proteção Uhum. pessoal para que as tragédias não Deixa eu chegassem. chegar. Entendi. Porque era um ambiente de muitas revelações de tragédia, né? Entendi. Então, quando a gente ouvia isso, a gente teve um momento que a gente olhava para ela e falava assim: para de ir, porque você tá só trazendo para casa, Profeta do caos. né? Então, nisso tudo, eu encontro a Nádia, eu conheço a Nádia. Ela é cristã, né? E a gente começa a namorar ali. E como tanto eu quanto o Alex estudávamos no Colégio Batista, toda quarta-feira lá tinha um culto, toda quarta-feira. E isso vai entrando sem a gente perceber, né? Entendi. Vai sendo plantada a semente, né? E quando eu comecei a namorar a Nádia, a Nádia morava na Rua 5, ali em Manilha. E ali tinha uma congregação de uma igreja lá de Laranjal, onde é a segunda igreja batista hoje, pastor Marcos Pastor Marques. Marcos Marques. Uhum. E um belo dia, eu chateado, assim, eu falei assim, olha, queria ir numa igreja hoje, mas eu só vou se for ali na igreja do Marcos, porque era o coordenador do Colégio Batista, sempre convidava, enfim. E eu fui nesse dia, e nesse dia entreguei minha vida para Jesus, né? E dali a minha vida começa a mudar, né? Começa a mudar. E a gente começa a nossa trajetória, o Alex ainda muito envolvido com tudo aquilo que ele estava permitindo se envolver, Bem mais intenso, né? intenso, Na sua. né? E o Alex, ele sempre foi muito assim, sacana, muito debochado, né? E às vezes ele debochava, irônico, né? E ele debochava mesmo, enfim. Até que depois de um período aí, Isso você, no caso, você foi primeiro, então. eu fui primeiro. Sim, aham. Aí depois De um ano, isso, um ano e pouco. nesse processo entre eu ir para o batismo, né? Eu estava num processo ali, a gente assume um outro hotel, na verdade um motel. A gente assume o Bagdá Motel, onde que é o paintball Bagdá hoje. Ah, sim. Uhum. Então assumiu ele com a idade de 18 para 19 anos. 18, 19 anos, nós dois tocando um motel sozinho. Meu pai fica nesse outro hotel lá em Niterói e a gente assume. E a gente faz as reformas, só que ele estava nessa vida pilhadona e eu tentando me manter firme ali, né? Próximo ao batismo. Aham. Foi quando aconteceu uma situação com ele, especificamente, né? E nessa situação que aconteceu com ele foi quando ele então resolve entregar a vida dele para Jesus. Ele vai contar essa situação. Conta pra mim, que situação foi essa aí, Então. irmão? Você viu Jesus, meu irmão? Fala. Pelo contrário. Pelo contrário. Assim, eu tinha um certo temor, apesar de algumas atitudes que não, né, desagradavam a Deus. Mas assim, sabe aquela coisa? Eu vou sair para um lugar que não é legal. Mas eu fechava meu banheiro, me ajoelhava, Senhor, cuida de mim, me proteja. Eu sei que eu estou errado, mas permita que eu volte. E quando eu chegava em casa, eu fazia essa mesma oração. Muito obrigado, Senhor. Tu tava mais crente que muita gente, né? Eu tinha algumas algumas coisas assim diferentes. E aí foi passando o tempo, a gente tinha lá na primeira igreja Batista de Manilha, tinha um projeto Soma, que era um culto da juventude. E bem embrionário ainda no começo, né? E às vezes eu ia. E eu saía do culto e ia pro baile. Mas sabe que lá, aquilo que eu fazia antes, quando eu ia pro culto, eu já ficava já na minha, não queria me envolver com algumas coisas.
era um processo Uhum. que Deus estava trabalhando no meu coração. E aí chegou um momento, né, que eu passei por algumas experiências bem complicadas. Comecei a ver algumas coisas com olhos espirituais que Deus permitiu que eu visse. Sim. Eu nunca mais tive essa experiência, mas Deus permitiu que eu visse algumas coisas, me mostrasse algumas coisas que foram determinantes para que eu pudesse refletir sobre a minha decisão. E aí, no dia 15 de novembro de 2002, eu sou bom de data, né? Eu tô vendo. Muito bom. No feriado, eu estava, pensa num ambiente horrível lá no Rio. Um ambiente terrível. Eu estava mais 2 amigos. E um até se converteu e, graças a Deus, também está no ministério. Ah, lindo. E eu falei assim para essa pessoa, olha, domingo eu tô na igreja e acabou. Eu não volto mais. E ele falou, que isso, Leque? Não é nada, tá doido. Que isso, Varão? Que isso? Que isso, varão? Falei assim, você vai ver, domingo eu tô na igreja. E eu fui pra igreja. E quando o pastor prega, eu nem lembro do sermão. Na verdade, eu me decidi naquele lugar ermo lá. Naquele lugar terrível. Uhum. E aí, quando o pastor prega, faz o apelo, eu levanto as minhas mãos e falo assim, eu aceitei Jesus. No dia seguinte, eu liguei já pro pastor e falei, pastor, me envolve em tudo que tiver aí. Coloca pra trabalhar. Eu chego em casa e falo assim, mãe, aceitei Jesus. Minha mãe, ela toma aquele susto e fala assim, eu também quero ser Jesus, então. Ué, bem assim. E ela pega as carteiras de cigarro que ela tinha, ela joga fora e fala assim, domingo eu tô na igreja também. E ali eu chego em casa, dou essa notícia e Deus já me presenteia com a alma. Sim. Já foi missionário ali. E assim, e a alma, assim, valor, Falou. né, minha mãe, né? E esse início foi assim, uma segunda-feira tinha aqueles cultos de oração, falei, tô lá, sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí aquela roda, né? Quem é crente de 20 anos aí, mais ou menos, sabe? Começa a fazer pedido de oração, né? Aí todo mundo fala, pela minha vida espiritual, eu falei, opa, vou copiar isso aí, eu não sei nem muito bem o que é isso, mas eu vou copiar, e deve ser bom, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Deve ser bom. Aí meu primeiro pedido numa roda, quero pedir pela minha vida espiritual, que Deus me abençoe nesse primeiro momento e tal. E aí, né, Deus foi abrindo, né? E assim, é fantástico, né? Essa questão do primeiro amor, né? Do contato, essa simplicidade, esse quero, se envolve em tudo, né? E muitas das vezes, né? Não falam todos, né? Mas uma grande maioria, né? Depois do passar do tempo, né? Vai esfriando, vai se afastando, né? Isso. E aí, muito legal você falando assim. E a galera de casa não tem esse privilégio que eu tenho aqui de estar aqui de frente para vocês. E aí a gente vê os olhos brilhando, a gente vai trazendo a lembrança, né? Naquele momento a sua mãe falando, isso é fantástico. Isso é fantástico. E teve o transcorrer disso aí foi meu pai, né? Porque meu pai, depois que minha mãe se converte, aí era 3 contra 1. Aí eu, Deu ruim o pra ele. Alex e minha mãe, 3 contra 1. Meu pai, então, ele, como eu falei, ele era um alcoólatra de verdade. Uhum. Ele é alcoólatra em grau máximo, né, Alex? Meu pai andava nu dentro desse hotel, pelos corredores, de tão bêbado que ele, né? Quantas vezes a Alex, eu, minha mãe, entramos na frente de gente com a arma apontada para ele porque ele tinha queria matar ele. E nesse processo de infância, muito da adolescência, né? Eu e minha mãe trabalhando no hotel e meu pai no quarto, né? Dormindo. E a gente tinha que trabalhar, atender, virava à noite. A gente passou muitos anos da vida trabalhando assim, né? Atendendo o cliente, né? E ali, para que as coisas não se perdessem, né? De vez, né? Entendi. Tentando ter um equilíbrio ali, mesmo com 12, 13 anos. Já essa responsabilidade, né? É. Nas costas. Aí ele vai um ano mais ou menos um ano depois que minha mãe se converte. Meu pai. Aí minha mãe. Meu pai adquire uma tuberculose.
né? Já de um início de cirrose. Primeiro foi assim. Deixa eu só amarrar a história aqui, pra galera entender em casa. Todos foram na mesma igreja? Essas experiências? Você primeiro, depois sua mãe. Show. Aí ele adquire uma cirrose, né? E o médico chega para ele e fala, cara, olha só, você, se continuar, você vai morrer. Uhum. Ele meio que não acreditou muito de imediato, mas depois ele compreende o processo dele e ele se fecha, né, Alex? Quando ele descobre a cirrose e o médico diz que ele vai morrer se ele permanecer daquele jeito, ele toma uma decisão. Ele se tranca no quarto durante 7 dias. Ele se tranca num quarto de 3x3, era um quartinho que ele já dormia mesmo, sim. E ele não saiu daquele quarto durante 7 dias, fechado. Ele dizia que ele ia se desintoxicar ali. E minha mãe só colocava comida pela uma caixinha que tinha de colocar comida, enfim. Então ele comia e colocava ali, ela apanhava de volta. Eu lembro que quando terminou os 7 dias, ele saiu como um cadáver, assim. Transpirava muito, que meu pai tremia muito, né? Entendi. E o quarto fedia. E meu pai, depois daquela experiência, ele nunca mais colocou bebida na boca. Logo em seguida, então, ele vem e entrega a vida dele a Jesus. E Né? pelo que vocês estão passando, a questão do alcoolismo, né? Já bem avançado, né? Sim. Pra você parar, até a questão também do cigarro, né? Que qualquer tipo de vício, né? Na verdade, né? Quando você já tá bem entregue para tomar essa decisão, a partir de hoje eu não vou mais, então é algo muito difícil. Algo de Deus. De Deus. É um propósito. Tem a questão pessoal, do esforço pessoal dele, né? Da decisão. Sim. Uhum. Né? E eu vejo que isso tudo tem a ver com os processos que a gente já estava passando, as nossas orações. Eu já sabia o futuro, né? Tem. Não, e interessante que ele vendo também vocês, né? Sim. A esposa, porque como eu falei, né? Por questão do primeiro amor, as mudanças, né? Então, E aí, pô, o Alex não tá mais fazendo isso, não tá mais saindo pra baile. Peraí, o que tá acontecendo realmente? que é bacana. O que tá acontecendo? Não eram casados no papel. Uhum. E aí, minha mãe falou assim, eu quero me batizar, mas eu preciso regularizar minha... Tem que acertar a sua vida. Sim. E meu pai, naquele período, tinha adquirido uma tuberculose. Quando a gente vê as fotos do casamento dele, que eu levei aliança. Olha, levei aliança numa almofada lá pra eles, né? Coisa, que cena. Meu pai estava ainda se recuperando da tuberculose, mas aceitou o processo. Sim. E ele ainda estava naquele processo de entendimento sobre Deus, mas ele aceitou por amor, né? Uhum. Pela expectativa da nova vida. E aí meus pais se casaram, né, no papel, e a partir daí algumas coisas também começaram a acontecer de forma positiva. Né? Que legal, cara. Que história bonita, hein? Fala o nome deles pra gente mandar um abraço pra ele. Não, meu pai, o nome dele é Jesus. Jesus, já tinha o nome já de... E da minha mãe é Célia. Vou mandar um beijo pra eles aí. Dona Célia e seu Jesus. Ó, beijão pra eles aí. tá aí o fruto, né, de vocês, né? Tá aqui conversando com a gente, lembrando essa história. E como é que Deus trabalhou realmente na família de vocês, né? De uma forma geral. Porque geralmente, né, os pais levam os filhos pra igreja e caminham ali eles, né? Geralmente as histórias são assim, né? Mas também existe a história que os filhos, né, que carregam os pais. Isso é muito importante. Como é que Deus não tem um padrão, né? Sim. E graças a Deus por isso. Não é uma forma. Não tem uma fórmula certa, né? E Deus vai agindo a soberania dele. Que lindo, muito bom. E aí vocês começam a caminhada cristã de vocês Sim. a todo vapor, né? Muito Manda rápido. fazer o que eu vou fazer. E tudo foi Você muito rápido. tem cara que foi líder de Ministério de Jovens. Peguei um tempo disso aí. É. Peguei logo quando cheguei, tipo, menos de um ano de convertido, me jogaram nessa, né? Para liderar a juventude. Olha, pô, você liderava Liderava baile, Baile. liderava, né? torcida organizada. Já estava quase liderando torcida organizada. É. Então Deus nos colocou nesse ambiente, né? Lá na PIB de Manilha. E a gente liderou lá um período, né? Abençoamos um período. Foi bem legal, né?
E o que é bacana, a nossa vida, ela nunca deixou de ser intensa. Nós nunca nos demos o luxo de parar. Entendi. Se a gente pegar, qual ano que foi mais tranquilo, que vocês saíram, viajaram, não tinha muitas coisas para realizar? Não vivemos esse Desde o tempo. dia que ele se converteu. Interessante, você falou isso agora, eu lembrei do apóstolo Paulo, né? Ele é intenso antes da conversão e intenso após a conversão. Ou seja, não, agora eu tô crente, dá uma segurada, agora eu vou calmar. Sim. Ou seja, a mesma forma que ele se entregava intensamente para perseguir os cristãos, ele se entregou intensamente após a conversão, ao encontro com Cristo, para pregar o evangelho e levar o evangelho. Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas confundem, né? E agora eu vou fazer só o que Deus mandar, vou ficar tranquilo aqui, vou fazer mais isso. Ou seja, você só vai canalizar a energia que você gastava de uma forma errada e vai colocar agora para a obra, para o reino de Deus, né? Mais ou menos isso. Né? Sim, sim. E aí começa a nossa história, essa intensidade nossa, né? Como o Alex falou, da mesma forma, quando eu me converto, eu já quero conhecer esse negócio, porque eu entrei em crise, eu me converti e entrei em crise em relação à fé, em relação àquilo que eu conhecia sobre igreja, e eu começo a conhecer um pouquinho mais da igreja e me apaixonar por ela, né? E uma pergunta para vocês eram estudiosos, gostavam de ler, estudar? O colégio batista geralmente era bem exigente, né? Assim, Alex tem cara, não. Alex, ele é muito focado, né? Alex é muito focado. Alex, na realidade, ele, a nível de estudo mais aprofundado, ele é mais focado que eu. Assim, eu desde criança, eu não era muito de, vou ler 10 livros, mas eu era muito atento às informações. Entendi. Então, de conhecimentos gerais, né? Uhum. Então, vamos falar de política, vou falar de economia, vou falar um pouquinho, vamos falar de teologia, vou falar um pouquinho. Então, eu tinha desde pequeno essa percepção, Sim. Uhum. porque eu sou observador, então eu guardo algumas coisas. Não é que eu seja mais inteligente, nem mais focado, mas eu tenho essa qualidade de guardar e depois repetir. Reproduzir aquilo ali. E vai reproduzindo. Isso é um dom, irmão. Então, ali começa essa trajetória nossa na igreja de forma muito intensa. Quando a gente se viu, eu me converti, um ano depois, mais ou menos, o Alex se converte. Aí eu já estava ali, né, envolvido com algumas coisas. O Alex se converte, já se envolve com as mesmas coisas. Na realidade, com coisas mais voltadas para a juventude, eu era envolvido com outras coisas. Uhum. E começa a nossa trajetória, né? A partir disso, a gente inicia uma célula, né? Um pequeno grupo, né? Um culto na nossa casa, na minha casa ali na varanda. E a partir disso, a gente convida as pessoas querem ir. Também diante de tudo aquilo que Deus já vinha fazendo na nossa família, né? Porque a nossa família, eu diria o meu pai era muito mal visto, né? O meu pai sempre foi um cara muito brigão, né? Até por conta da própria bebida, né? E por um período eu também passei a ser, né? Entendi. Um espelho. Às vezes as pessoas tinham um certo preconceito com meu pai e começou a olhar para mim também da mesma forma. Sabe aquelas palavras que às vezes algumas pessoas falam? Isso aí, né? Isso não vai dar certo, Entendi. né? É brigão, é isso, é aquilo. Então aquilo me feria também, né? E às vezes você quer até mostrar isso mesmo, né? Já que as pessoas estão falando. Entendi. Então, confirmar isso. É uma forma de chamar a atenção, né? Entendi. E meu pai tinha essa imagem, né, um pouco arranhada. E eu passei também por um período, porque as pessoas às vezes me viam em alguns lugares, achavam que de repente eu estava em uma situação ainda até pior, né? Entendi. Então tinha uma imagem ruim. Na verdade, como se você tivesse um potencial para ultrapassar ele, né? Não. Na vida, né? Em relação. Agora a galera começa a ouvir a história. Sim. Que agora alguma coisa tá diferente. Foi uma história de transformação, Então, de verdade. isso atrai, cara.
Isso atrai as pessoas. É, Atrai aqueles que estão curiosos, fofoqueiros também, mas que também vão lá também, tem um propósito e vão ouvir a mensagem, mas, de uma forma geral, aqueles que querem beber também dessa fonte, lembrei querem aqui, entender o que está acontecendo. do endemoniado, o gadareno, né? Isso. Uhum. Às vezes ele queria sair, mas Deus falou, não, fica aí. Fica aí, pô, você vai fazer Você vai diferença. mudar, as pessoas vão te ver agora sã, vestido, limpo, né? Com Eu Cristo. estava vendo essa história essa semana, num podcast, que um rapaz falou que foi a primeira pessoa que quis seguir Jesus e falou que não Vai não. vai me seguir não, vai ficar aí. Aconteceu isso, exatamente isso com você, com o propósito de você abençoar a essa cidade, né? E essas cidades que estão à volta. Sim. Aí já faz diferença aí. Decápolis, né? Decápolis. Interessante. Como é que essa experiência transforma a família, transforma os vizinhos e vai, né, se espalhando, né, a mensagem. E foi bem assim. Foi Começou desse jeito. pequeno, né? Grupo pequeno. E o grupo pequeno começou a crescer, né? Já não dava mais na nossa varanda. Aí chegou um momento que nós precisamos, um lugarzinho que a gente tinha lá, que guarda, uma garagenzinha, né? Improvisada, meia telha assim. E a gente começou a fazer os nossos encontros ali. Chegou um momento que não deu mais. Aí tivemos que atelhar a garagem toda. Aí a gente já estava recebendo uma média de 100 pessoas. A congregação já Né? mudou, já virou igreja, Uma média de 100 pessoas. Então o processo foi assim muito rápido. mas vocês tinham auxílio de alguma igreja? Então, nós éramos da primeira igreja batista em Mania, né? Nós éramos de lá. A igreja, ela sempre estava presente, algumas pessoas, né? Chegou um momento que várias pessoas começaram a se converter do próprio bairro, Sim. né? Dali de Jardim Bom Retiro, e a gente alugava um ônibus para levar as pessoas aos domingos, né? Para Manilha. Então, a gente chegava lá fazendo aquela festa, enfim. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu o início da nossa história. Isso a gente está dizendo que até, eu acho que menos de 3 anos de conversão. Menos. A gente não está falando de pessoas maduras, não. É da conversão. Startou, Quer pause? Quer apertar? Então foi esse período aí intenso, né? De conversão. Depois a galera na casa de vocês. E aí, conta aí como é que foi isso aí. Qual e não passou muito tempo, né? Desse período de conversão até liderar uma congregação durou em torno de 3 anos. E mais ou menos isso ali. E Deus foi acrescentando pessoas, né? A gente era muito intenso aquele texto de Atos que Deus ia acrescentando pessoas, a congregação foi caindo no gosto da comunidade, então era muito bacana, né? Sim. E aí, como é que surgiu a questão pra gente fazer essa transição, né? Que aí acho que já tá legal, a gente tá fazendo uma linha do tempo interessante aqui. Como é que foi a questão para estudar? Porque agora você tem uma galera ali com vocês, né? Então, assim, eles precisam ouvir uma mensagem, e aí começou a arder no coração de vocês em relação ao estudo bíblico, né? Creio que isso veio primeiro para poder atender também, né? Esse público que estava ali com vocês. Então, o Alex, ele, quando começou a congregação, eu dirigi essa congregação, né? O Alex, ele sempre esteve ali junto comigo nesse processo, sempre. Mas eu dei o pontapé inicial nesse sentido de estudos. O Alex ainda levou um tempo ainda protelando, né? Será que Deus falou comigo mesmo? Enfim. Então eu começo o seminário, né? Mas já dirigindo uma congregação. Começo o seminário já dirigindo uma congregação. Entendi. Né? Então a gente já pregava na igreja, com menos de 3 anos já pregava na igreja, enfim. Não me pergunta como que isso aconteceu. Lembra a sua primeira pregação? Não Lembra? tinha Não tinha como colar com o tempo. Lembra? Como é que foi, entendeu? Você matou alguém, não, né? Que não podia morrer, não? Eu matei. Foi um caos, assim. Bom, a gente está muito envolvido com juventude, né? Então, no peito e na raça. Enfim, eu acho que... aí ali eu entendo que tem que ir para o seminário. Entendi. Eu vou para o seminário. E nesse processo, no segundo período, a igreja resolve levar a consagração, né? O concílio, Sim. uma suposta consagração. Mas ali eu não me sinto preparado para isso, né? Então a gente recua, Uhum. né? Entende que não é o momento.
Mas a gente continua no processo da congregação. Entendi. Alex veio poucos anos depois. Agora, é interessante, né, essa história de vocês, no sentido também da questão do... que não tem um formato, não tem um tempo certo. Vocês falaram de conversão até congregação e chamada pastoral e para estudo teológico, intervalo pequeno, Sim. entendeu? Não, vocês precisam preparar 10 anos, 15 anos, ou seja, Deus vai tratando cada um no teu tempo, nas necessidades da igreja, das pessoas que estão A próximas. gente tinha muito Tem uma mais forma contato, exata, fechada, a conta não é fechada. a gente tinha muito mais contato com pessoas não crentes naquele Uhum. tempo do que Sim. hoje. Então, Tinha mais abertura. com as pessoas. abertura, as pessoas nos conheciam, Uhum. né, e viam a transformação, né? Eu protelei, né, alguns anos. Aí eu fiz faculdade nesse período. Eu fiz direito e depois também trabalhei e fiquei nessa crise, né? Já que era tão envolvido, as pessoas chamavam de pastor, não sei, Aham. Pastorzinho, nós já vivemos isso, né? sim. Mas lhe falta algo, né? Me falta algo. E aí a gente falou assim, ó, não dá mais para seguir. Aí a gente faz a preparação e depois já é consagrado, né? O Alex vem quando não é mais congregação, né? É igreja agora, né? A gente passa por um processo de 2010, né? De concílio. Então surge a Igreja Batista Central em Jardim Bom Retiro Uhum. em 2010, né? Alex vem passar pelo processo e vai a consagração em 18 só. Olha quantos anos que demorou. 2017 a 18, né? Relutou, hein, irmão? Eu lutei. E ele vivendo esse processo, junto ali, né? Enfim, então a nossa história de igreja, e eu costumo dizer o seguinte, se Deus, ele pôde pegar uma família completamente disfuncional como a nossa, né? Uhum. Completamente disfuncional. Se a gente parasse aqui para contar detalhes, a gente ia levar muito tempo aqui, de fato. Se ele pode pegar uma família como a nossa e transformar ela ao ponto de tornar essa igreja uma influência, né, para transformar outras pessoas, ele pode fazer isso com qualquer família, cara. É quando vocês falaram no início nos improváveis, Qualquer família. qualquer família. Hoje eu falo para a igreja lá, hoje nós somos quase 300. Eu falo para eles, essa igreja surgiu a partir de uma família completamente disfuncional, né? De uma forma muito interessante, rápida, que eu não sei precisar bem o tempo, né? Isso é. E eu costumo dizer que a nossa inocência Nos ajudou. nos ajudou a fazer, a nos jogar em Entendi. coisas que hoje talvez Você pensaria dois a razão nos impediria. Entendi. Mas hoje a gente está até discutindo isso na igreja, né? Por quê? Qual era o processo? A pessoa se converte, aí você já traz, de alguma forma, para esse camarada, algumas coisas a nível de dogmas, né? Sim. Você vai... E você vai Teologia. você vai engessando esse camarada, né? O nosso foi o contrário. A gente se converteu, a gente se envolveu num processo de liderança. Então, o cara que se converte e o cara que se permite já, de alguma forma, ser proativo Sim. no reino, Uhum. né? A tendência pela paixão dele é que as coisas aconteçam. Só que a igreja tem feito de forma errada. Por tanta situação complicada que nós estamos vivendo hoje na sociedade, a gente fica maturando a pessoa ali e a gente acaba tornando aquela pessoa igual aos que já estão lá dentro. Entendi. Você vai... aquela visão de preparar. Nós vamos preparar para o momento certo. É isso aí. E aí você tira... Então, E você vai... teórica, né? Teórica. E você vai tirando as qualidades, né? Vai minando as potências, né? E se a gente conhece um pouco mais sobre igreja, pessoas, a gente não Não se lançaria se lançaria. tão intensamente, né? A gente só se lançou porque não conhecia muita coisa dessa estrutura. Uhum. A gente se lançou porque a gente estava apaixonado por Jesus e entendeu. Entendi. Então, Essa de cara. parte de igreja institucional, né? Burocrática.
que existe, né? E então Eu sou apaixonado por ela. porque também e que você falou uma palavra também muito legal. É bom a gente falar também um pouquinho da questão que vai engessar. Engessa as pessoas que estão proativas, estão ali para servir. Mas espera aí, você não pode porque ainda você, assim, não passou por isso ainda. Na nossa história, Deus sempre colocou pessoas e situações assim, pontuais, né? Às vezes tirando algumas pessoas ou situações e também acrescentando, né? Sabe quando você não tem escolha? Fala, agora eu não tenho escolha, então vou procurar algo diferente, vou procurar algo novo. Deus também nos presenteou, né, em conhecer igrejas que estavam fazendo diferente. Sim, entendi. E há 12, 13 anos atrás, né, nós partimos para uma linha, entendemos, começamos a conhecer pessoas que estavam revolucionando o Brasil e a gente não tínhamos vergonha, e como até hoje a gente não tem vergonha de se aproximar. Isso é legal você falar A isso. gente chega, Sem vergonha mesmo. hoje a gente fala assim, pastores de renome do Sul a gente conhece, a gente tem proximidade. Pastores de renome de São Paulo a gente conhece, porque a gente foi cavando mesmo. Entendi. Procurando mesmo, né? Sei lá, Intrujão, network. E aí a gente foi observando, tipo o Carlito, cara. Aham. Cara, a gente foi observando o Paulo Mazzoni. Esses caras são fenomenais, esses caras são referência pra gente. O que a gente pode fazer? Vamos nos aproximar, vamos tentar ver o que tá dando certo lá. E isso também nos ajudou a conhecer a igreja de maneira diferente como anteriormente a gente conhecia. Entendi. Isso. É interessante, a nossa igreja, ela, por mais que ela fosse pequena em estrutura, mas ela sempre foi muito grande em visão. A gente sempre sonhou, assim, muito além da nossa própria estrutura. E a gente sempre falou como se fosse, né? Mega. É É isso aí, entendi. A gente não era uma igreja grande, mas era uma grande igreja. isso aí. Sim. Então, E essa importante que o Alex falou, essa junção, essa procura, essa busca por andar e ouvir pessoas que realmente vão te acrescentar, né? Que vão te dar um norte, que vão dar um caminho, que vão somar a tua visão. Porque às vezes a gente acha que a gente vai nos associar com pessoas que vão te botar para trás. sempre existiu um incômodo dentro de nós, né? Sempre. Como até hoje. Eu acho que hoje eu tenho 42 anos, 40 anos, já tenho 20 e alguma coisa de igreja e existe um incômodo. Sim. Na realidade, eu não estou satisfeito. É como Caleb, né? Depois de 45 anos, continuou com a mesma força. Mesma força, mesmo vigor. Assim, se pararmos para pensar, acho que a gente errou mais do que acertou no processo. Sim, isso é importante reconhecer, né? Isso é legal. Acho que a gente errou muito no processo, porque por mais que a gente vá ao encontro de pessoas que estão muito à frente, a gente não tinha tantas pessoas próximas. A gente foi aprendendo de verdade com os erros, né? Na reprodução, né? Nós não fomos discipulados, né, Alex? Nós não fomos discipulados, então... Os mentores eram os mentores que não nos conheciam. Conhece pessoalmente esse tempo de mesa. Não. Então, eu acho que isso de alguma forma, não é que tem algumas coisas pendentes no processo, mas de alguma forma retardou Entendi. algumas coisas que eu acredito que nesse tempo está para ser liberado sobre ele. Amém. E hoje vocês se sentem maduros no sentido de visão, de saber aonde que Deus está direcionando vocês para caminharem, porque chega algum ponto também, aí vocês podem falar melhor isso aí, e o líder, né, da igreja, né, o pastor, o presidente, né, vamos dizer assim, a gente escutou muito isso lá na conferência, né, em relação de visão, tem que ter um direcionamento. Hoje vocês têm isso muito tranquilo para vocês, assim, muito maduro. A gente está aqui, Deus está mandando a gente chegar em tal lugar. Isso está mais, assim, mais nítido, vamos dizer assim, espiritualmente falando.
para a família central? Presta atenção aí, família central, ó. E assim, nós, é lógico que o tempo em todo o processo é importante, né? Hoje o Manuel de hoje é completamente diferente do Manuel de alguns anos atrás. Não estou dizendo que hoje eu seja melhor, não. Eu acho que o Manuel de alguns anos atrás era melhor, né? Porque o Manuel era muito mais inocente, Entendi. né? Mas eu vejo também que esse processo do tempo gerou uma maturidade necessária, até mesmo para que a gente venha romper algumas coisas importantes, né? Que na inocência você não consegue, Entendi. né? Quando nós transicionamos, saímos de dentro da comunidade Bom Retiro e fomos para Marambaia. Marambaia, ali foi, de alguma forma, tem sido um processo de resetar tudo e reiniciar Hum. eu diria toda a igreja, não a visão, Sim. mas talvez toda a estratégia, porque por mais que a gente esteja numa média de 350, 400 metros só de distância da onde nós éramos e onde nós estamos, a igreja mudou muito. Então, a gente tem sim, né, uma visão de futuro muito clara, a gente tem sim uma visão muito clara da igreja, mas eu confesso que a gente está aí buscando de Deus as melhores estratégias, porque diferente do passado, né, talvez por falta de maturidade a gente não era tão seletivo, né? Entendi. E hoje a gente se torna um pouco mais Mais seletivo. seletivo para... A gente não tem tempo mais, a gente não tem como perder mais tempo, Entendi. né? Bom, muita coisa. Hoje, o nome da igreja, né? A gente hoje, nós nos comunicamos como família central, e isso pra gente representa muito. Entendi. Tem a ver porque nós fomos curados na nossa família. Sim. Tem uma identidade, né? Tem algo. E isso é uma identidade da igreja. Muitas pessoas chegam na nossa igreja e falam assim: eu me sinto em família. Aqui é um lugar, né? É uma igreja para pertencer mesmo. Não é só um lugar, mas é uma igreja. Não um jargão só, né? É um lugar onde as pessoas são acolhidas, são aproximadas, né? E a gente tem vivido isso. A questão do futuro, né? Eu penso assim, Deus tem nos dado alguns insights. E a gente tem sonhado com isso. Não sonhado, Deus tem nos lembrado Entendi. Diferente. de algumas coisas que Ele falou lá atrás. Exemplo, a gente sempre teve um sonho de abrir outras igrejas. Lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente falava isso sem saber por quê. Mas a gente já falava que essa identidade ela pode ser reproduzida em outros lugares. Esse DNA da família central, ele pode ser reproduzido em outros lugares. Então, nós não sabemos se isso vai acontecer conosco, mas eu sei que isso tem a ver com o DNA da família central. Entendi. Legal. Isso é um fruto. E que conselho vocês dariam hoje para quem está começando? Em relação ao ministério pastoral, né? E também para esteja pensando, né? Para implantar uma igreja. Como é que a gente faz para implantar uma igreja hoje com essa visão, com esse DNA? Como é que é o processo, né? Porque a gente até sabe, né, qual é o processo. Mas, assim, vocês fossem começar uma igreja hoje do zero, né? Com essa visão que vocês têm hoje, né? Como é que vocês usariam essa experiência, né? Para implantar uma nova igreja e para o pastor, né? Novo, igual eu, assim, que está começando ou vai assumir um novo ministério. Conselho vocês dariam? Então, eu tenho uma visão muito clara para essa iniciação, né? Hoje, se tratando da nossa família, se fosse plantar uma igreja em qualquer outro lugar, né? Primeiro, a gente pensaria muito entraria muito num processo de oração. Eu acho que não tem como iniciar nada que não seja debaixo de muita oração. A segunda coisa, você precisa encontrar bons mordomos, né? Discípulos de Jesus reais para você enviar para esse ambiente, né?
E quando você for enviar, você precisa enviar o que você tem de melhor. Você não pode enviar o que você tem de mais ou menos, meio barro, meio tijolo, ou porque alguém, de alguma forma, na igreja em si, está gerando algum tipo de dificuldade, né? E igreja, então, enviaria essa pessoa e, de verdade, começaria processo como começou na nossa casa. Nós começaríamos por meio de grupos pequenos, Entendi. né? A simplicidade, né? Voltando-se para casa, porque a igreja, ela precisa nascer. A igreja, ela não pode ser implantada como uma franquia. Ela Entendi. precisa nascer de Ela não é verdade. criada, né? Ela precisa nascer. E ela só nasce... É interessante, porque você lança a semente, essa semente ela precisa morrer. Depois que ela morre, que ela começa a dar o seu pequeno broto, Uhum. né? E a partir disso, então, que ela começa a aparecer. Então, o processo é tudo muito debaixo da terra, Entendi. muito no secreto. No secreto. E a partir... Sem holofote, né? Isso aí. A partir do momento que ela vem para cima da terra, acho que é o momento dela aparecer, é onde ela nasce. Entendi. E ela já está Enraizada, enraizada. Essa já palavra está estruturada. Uhum. Lógico, eu não penso também hoje em montar nenhum tipo de igreja em algum lugar que não tenha uma estrutura já pronta. Isso seria loucura. Por quê? Fala pra mim. Por que não? Dá não, né? Não tem condições. Por mais que ela inicie por meio de uma célula, um pequeno grupo, você precisa, né, num tempo certo, oportuno, com as pessoas certas, né? Você precisa iniciar com uma estrutura. Não tem como iniciar a igreja como se iniciava no século anterior, Entendi. né? O século anterior era muito penoso. O século anterior, e a gente viveu isso, né, Alex? A gente viveu tendo que botar garrafa PET porque a gente não conseguia ter um bebedouro. Entendi. A gente não tinha banheiro, né? A gente... Caixa de som nas costas. Então, assim, não dá. Passa por isso tudo. Não tem como ser dessa... Para esse tempo, né? Não tem como. A estrutura é fundamental. Você tem que reproduzir o que você é, né? Como você vai reproduzir algo, você vai oferecer algo que não tem a ver com quem você é. Você diz assim, é a família central em tal lugar. Mas assim, aqui eu não tô vendo o nível de excelência, Esse DNA. esse DNA. Então, aqui é mais uma. Entendi. Não tem nada a ver com vocês. Então, dentro, mesmo numa estrutura menor, você tem que buscar oferecer a tua excelência. É aquilo que você tem de melhor, né? Por mais que a estrutura não seja... Não da questão fundamental, né? Que a essência são as pessoas, né? Mas a estrutura, algo bem estruturado, realmente facilita, vamos dizer assim. São ferramentas, né? Ferramentas. Importantes. Pensando em igreja. Uhum, sim. Mas o líder, o pastor, eu diria, para você iniciar esse processo, Peraí que eu vou anotar aqui, peraí, gente. primeiro, esteja muito no secreto. Leia bons livros. Se relacione com pessoas que pensam diferente de você. Estejam com pessoas que estão à frente de você. Feche seus ouvidos para todo tipo de crítica. E abra seus ouvidos para aqueles que, de fato, vão te impulsionar para frente. Acrescentar, né? Porque quantas críticas nós recebemos, Alex? Muitas rejeições, né? Até hoje, por exemplo. Hoje eu vejo uma galera fazendo aquilo que a gente fazia há 10 anos, 12 anos atrás, 10 anos atrás, que naquela época bateram na gente. E hoje, 10 anos, esse camarada quer fazer a mesma coisa com as edição. Então, assim, se você parar para ouvir todo tipo de crítica, você para. Engessa aí e trava. Você para. Então, assim, feche seus ouvidos para crítico, porque só vão tacar pedra em algum lugar que tiver fruto. Senão, não taca pedra. E nem sempre a pessoa está enxergando o que você está enxergando. Esse que eu ia falar. A sua visão é... E aí você está enxergando algo, né, que a pessoa não está. Então ela
né, você vai ficar dando... Caleb enxergou diferente. Eu vi E aí, isso lá, de que maneira? a conferência que teve esse ano lá na igreja da cidade, eu vi uma palestra lá falando sobre isso. O grande desafio do líder é ele passar para a igreja a visão que Deus passou para ele. Porque ele vai receber crítica, mas se ele está firmado na visão que Deus deu para ele, e está convicto, ele precisa permanecer naquela visão Sim. e ir até o final É. e passar aquilo para as pessoas que estão à volta dele. Porque o líder nem sempre é aquele que faz primeiro, mas aquele que enxerga primeiro. E ele vai enxergar. Não sei. Pode ser... Tem pessoas que vão tomar iniciativas, talvez primeiro que o líder. Mas o líder vai enxergar primeiro. E a gente precisa respeitar as estações, né, Alex? Eu acho que todo líder enfrenta as suas estações, sejam elas boas ou estações ruins, em todo o processo. Todo o processo. E não adianta você querer que todo o processo seja bom. Teve um momento da minha vida que eu falava assim, cara, eu ouço alguns pastores falando aí que é dificuldade, é problema, é isso, é aquilo outro. Eu falei, cara, que eu não conheço isso, eu não sei o que é isso. Porque quando nós implantamos a igreja, né, nesse processo de implantação, que não implantou, nasceu, né? A gente não conseguia enxergar problema. Era tanta comunhão, tão gostoso. Mas chegou um momento que é um processo de transição, você está num processo, está subindo uma escada. Então você tem que acessar o segundo, terceiro degrau, o quarto, e vai aumentando o seu nível. O seu nível de foco, você tem que ampliar o seu nível de suportar. Enfim, chega um momento que me parece que todo líder enfrenta a sua crise. As suas crises, Sim. né? E essa crise, ela pode passar rapidamente, como ela pode demorar muita coisa. Vai variar de pessoa para pessoa. Isso aí. Então, todo líder vai enfrentar a sua crise no processo. E eu falo por mim, as minhas maiores crises foram no períodos de maior sucesso. As maiores crises foram quando as pessoas achavam Eu que tava... eu estava muito bem, Aham. que os melhores resultados estavam surgindo. Então, um pastor vive isso. Quando os frutos estão aparecendo, né? Todo mundo quer provar dos frutos, mas internamente você pode estar vivendo momentos difíceis, Sim. sem saber como lidar até com aquilo que está acontecendo, com o inédito. A gente tem lidado com coisas inéditas, coisas que têm surgido e muitas delas estavam no planejamento, mas outras não. Entendi. E a pressão para administrar tudo isso, ela é difícil, né? Então, eu vou fazer uma pergunta em cima disso que você falou. A gente falou aqui dos pastores novos, né? Estão começando, você dá ótimos conselhos. E aqueles pastores que são já mais antigos, já estão cansados, pensando em parar e deixar o ministério. Que palavra vocês deixariam para esses pastores, né? Para esses líderes que estão exaustos na caminhada, cansados, às vezes até novos, né? Em questão de idade, mas com essa sobrecarga do ministério, de toda essa responsabilidade, muitas vezes tanta essa questão burocrática, institucionalizada que a gente tem, que não tem como fugir, e tudo isso sobrecarrega. Então, talvez a palavra principal seria que inovar, recriar, ressignificar. Cara, se você quer resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Não tem como você almejar alguma coisa nova, né? Algo diferente no contexto da igreja, do seu ministério, se você não busca algo diferente. Você precisa oxigenar, você precisa, como eu falei, ouvir pessoas e é diferente de você. Boa. Uhum. E isso vai abrindo a sua cabeça. Teve um período aí que tinha uma galera que estava quase que deixando o ministério e tal, aí surgiu o radical, cara. Aí a galera foi pro radical, aí voltaram do radical, aí aqueles que iam deixar o ministério não deixam mais.
ressignificou, tal, não sei o quê, daqui a pouco mostra de novo. Sabe por quê? Porque não é uma visão, cara. Sabe? É uma dose ali, Sim. enfim. Eu Uma acho que recarga, né? é um processo de recriar. Tem uma frase, e você conhece ela também, que existem algumas igrejas que estão prontas, né? Hoje, mas prontas como se fosse no século anterior. Então, ela está no século XXI, porém, vivendo no século XX. Entendi. Tá vendo uma era diferente do que ela realmente está. É tempo, e eu falo para alguns pastores, né? Eu tenho vários pastores amigos que eu tenho o maior carinho do mundo, de verdade. Talvez é tempo de se permitir oxigenar um pouco mais, sair daquilo que te causa mais frustração do que qualquer outra coisa. E eu penso também que a vida do pastor, ela não pode estar somente relacionada à vida da igreja local, ao pastoreio local. Sim. E tem muitos líderes que só se enxergam pastoreando aquela igreja local, fazendo aquilo que faz há 20 anos, 30 anos, e Deus já startou que o tempo acabou. Eu lembro de Elias, quando Elias foi levado, né, depois de um tempo ficaram procurando Elias e não encontraram Elias. O tempo de Elias passou e não vão achar mais Elias. Então a gente precisa entender que quando o tempo para aquela situação acaba, se a gente continuar a fazer, a gente já está fora do propósito de Deus. Mas Deus tem mais, Deus tem outras coisas, Deus tem inovações, Deus tem outras áreas para que o pastor ele possa estar abençoando, né? Mas às vezes aquele tempo, aquela estação encerrou. Entendi. E entender isso, eu imagino que seja muito difícil. Isso que eu ia perguntar. Eu imagino que seja uma das coisas mais complicadas, porque o amor pela obra, o amor pela igreja, o amor pelas pessoas, e chegar um momento assim, eu tenho que sair, e eu vou sair para onde? Às vezes, nem sempre você sai por um convite. Muitos casos, você sai para quê? Entendi. E é uma crise. A vida dele é só aquilo ali, né? Você está falando, não tem outra atividade secundária. Entendi. Talvez seja esse, né? Um grande problema, um grande desafio hoje para os pastores aí, não só na denominação batista, de uma forma geral, né? É esse momento de transição, tanto para uma nova geração, para um novo pastor, ou tanto também em relação a algo novo. Sim. Né? Ser transicionado, né? De um século para o outro. Quando eu falo dessa inovação, não tem nada a ver com questão de parede preta, não tem nada a ver com luz, não tem nada a ver com isso. Por mais que eu ache muito interessante isso, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo, assim, as pessoas têm que cruzar com você e sentir o gosto de Jesus. E só vai acontecer se você tiver com muita paixão. O líder que perde a paixão, a tendência é que ele entre só no modo administração. E ele começa só a administrar ou fazer um papel. Ele não tem mais ânimo para mudar. Ele não acha necessário mudar. Já está funcionando daquele jeito? Talvez ele entenda até que tem que mudar alguma coisa, mas ele não tem mais força para mudar. Entendi. Então, a inovação aqui não tem nada a ver com uma troca de cor de uma parede, uma luz. Tem a ver mais com soprar, talvez, a poeira da frustração ao longo do processo. Sim. Soprar essa poeira para que ele volte a enxergar o propósito do início. Entendi. Como se fosse aquele primeiro amor. Isso aí. Da conversão, mas no sentido agora do chamada, né? E assim, eu conheço igrejas ultra tradicionais no nosso meio batista que fazem um trabalho fantástico. Não tem nada a ver com cor preta. Entendi. Tem a ver com visão. E paixão. Paixão em relação à visão. E a igreja tem que ter vida, né? Sim. Igreja é vida, né? Independente de cor, de parede, de método de exposição, né? E a forma da adoração do louvor,
Isso são ferramentas contextualizadas, né? Assim, às vezes eu faço essas perguntas porque às vezes eu paro para analisar assim, caramba, muitas igrejas, algumas vazias, outras cheias. Não sei se já passou isso por vocês, como pastores, né? O que eu estou fazendo de errado? Talvez isso passe na cabeça de muitos pastores, que são pastores responsáveis, né? E até mesmo pastores auxiliares, assim, aonde que eu estou errando? Sim. E aí gera essa frustração que você falou, essa culpa, talvez eu não tenho mais força para inovar, para fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que é um tempo que a gente precisa estar feliz, sim, porque as igrejas estão cheias, estão pregando o verdadeiro evangelho, estão fazendo a obra de Deus, pessoas estão se convertendo, estão sendo batizadas, estão entrando no reino de Deus, estão sendo salvas. Mas a gente precisa também olhar e ajudar e orar e chegar para essas igrejas que foram potências no passado, no século anterior, e agora estão ali, né, atrofiando, né? E isso me deixa muito preocupado em relação a esses líderes, né? E o que a gente pode fazer para ajudar e no sentido de reino, né? Não no sentido de a tua igreja tá bem, tá tranquilo, a tua igreja... Não, problema do pastor. Acho que essa é uma visão muito pequena, muito míope de reino, né? Então, assim, precisa orar, precisa conversar, trazer os pastores para perto, para que a gente possa ouvi-los e até ter essa conversa em off, né? No almoço, no café, para a gente ouvir. E assim, Rafael, volto a falar dessa questão do século, cara. Uhum. O líder de hoje, ele precisa se atualizar, cara. Não tem como. Não tem como você achar que você vai conseguir liderar nesse tempo com aspectos, formações sem atualização do século passado. Não tem como. O mundo mudou. E o mundo tem mudado de forma assim, assustadora. Eu estava ouvindo hoje um recorte no Instagram, o cara falando, olha, daqui a 10 anos, o que vai acontecer na tecnologia representa é como se fosse um avanço de 1000 anos. Ah, que loucura. Coisa que se falava assim, 80, 90, 2000, às vezes o avanço era de 10 anos, Aham. né? Hoje já está se falando de 1000 anos. É muita coisa. Então, assim, Eu acho, assim, boas conferências são fundamentais. Isso que eu ia perguntar para vocês, quais as ferramentas para essa atualização, né? Esse start. A gente vai, Indica aí pelo pra menos, gente. Indica aí pra gente. 3, 4 conferências grandes por ano. E isso, a gente volta de lá, né, Acabaram de voltar de uma agora, né? empolgados, né? A gente volta querendo reproduzir também, a gente quer fazer. Mesmo que a gente vá no mesmo lugar por 10, 12 anos, a gente vive uma experiência marcante cada vez que vamos lá, né? então vai muito porque a gente precisa. A gente vai a gente tem necessidade de ir numa conferência. Aí as pessoas falam assim, pô, de novo, a mesma conferência. A gente É necessário. Horizonte, a gente foi em São José dos Campos, a gente está se ajustando para ir lá na Alcance de Curitiba, a gente está buscando meios para poder, né, A gente conversa em off, isso aí. Bota junto aí. para poder aprender Sim. com essas pessoas, aprender. E a gente volta, mesmo que a gente reproduza 5% para nossa realidade, queridos, é algo extraordinário. Sim, com certeza. Assim, Rafael, muitos líderes se fecharam, cara. Assim, às vezes você vai numa igreja que não tem nada a ver com o seu estilo de igreja. Aí você fala assim, você ouviu alguém falar que lá acontece algo diferente do que você crê, né? E muitos pastores se Fecham para essa... Cara, o cara que não é maduro, não é seletivo, ele vai nesse lugar e se escandaliza. Às vezes com coisas que não é para se escandalizar, porque falta maturidade. Entendi. Agora, o cara que é um pouco mais maduro vai nesses ambientes, não coisa ou outra que vai fazer com que essa pessoa saia de lá escandalizada ao ponto de não voltar. Mas o que ela reteu? Será que todo o processo não teve várias coisas que te inspirou, te abençoou, que você pode agregar para a sua vida pessoal, familiar,
e para a sua vida ministerial. Então, eu acho que muitos se fecham sem conhecer. Entendi. E você falou, Bons livros também. é isso aí que eu ia falar, bons livros, conferências e eu acho assim, acrescentando aí agora aí também, tecnologia. Tecnologia. Agora, os livros que nós costumamos ler, os livros a gente reproduz para a igreja. O que a gente faz? Séries de mensagens com os livros. Sim, A gente trabalha a igreja Oxigena, né? com os livros Sim. que nós lemos, que nos inspiram. Porque mais pessoas precisam conhecer o que nós estamos conhecendo. Uhum. Tu não retém, né? Então, Sim. outras pessoas precisam ser abençoadas e começar a reproduzir em outras. Então, a gente não quer andar sozinho, a gente não busca reter o conhecimento, pelo Eu contrário. acho que já foi o tempo já. A galera tá aqui também aqui, João, tá aí hoje na produção, João, Davis. Acho que já foi o tempo. Já passou esse tempo daquelas pessoas assim, eu sou o cara. Eu conheço, eu li esse livro aqui, então eu vou reter esse conhecimento aqui porque aquele ego, né, de sabedoria. Cheguei E- primeiro, né? Cheguei primeiro, então assim, vou mandar umas paradas aqui, umas letras aqui que ninguém vai saber, que não vou dar fonte. Acho que isso já passou. Cara, tá Porque você falou uma coisa hoje aqui, você falou uma frase, a gente já vai associar alguma coisa que já tá na internet, não é novo. Não existe nada novo, E a gente sempre falou isso. né? Nós não queremos inventar roda. Não tem. A gente quer reproduzir. Aí eu falo pra galera aí, né, que tá ouvindo a gente, alguém chegar e falar pra você assim, ó, pô, descobri isso. Desconfia, desconfia. Sim. Em 2000 anos de cristianismo, você vai aí na história da igreja, alguém já falou sobre isso. Alguém já leu sobre isso, alguém já escreveu sobre isso. Então a gente não tá inventando a roda. Então não tem fórmula mágica, Sim. entendeu? Então assim, isso é muito legal a gente falar, porque não que vocês são melhores do que os outros pastores, mas essas experiências, esse crescimento que a gente vê em vocês, essa maturidade, de alguma forma, ela pode ajudar pastores, né, e pessoas que estão na caminhada da fé passando por dificuldade. E se não tiver essa atualização da tecnologia, a gente está aqui hoje num podcast, porque é uma ferramenta que mundialmente as pessoas podem ver em qualquer lugar do mundo pela internet, e saber utilizar essa tecnologia para o reino de Deus, para a glória de Deus, é assim, fundamental. Uma coisa essencial, em tudo isso que a gente falou, né? A tecnologia é bom, tudo isso é muito bom. Cara, mas se o cara não tiver disposto a pagar o preço, Isso aí já é para outro podcast, né? cara, É verdade, é verdade. tem que estar disposto. Você tem que acordar cedo, dormir tarde. Você tem que ir para dentro. Tem que ser o A primeiro. gente fala assim, como é que a gente chegou à igreja imaturos, né, e conseguimos tocar a igreja? Né? A gente abriu mão da profissão em alguns momentos. Uhum. Ninguém tem tudo 100%. Então, a pessoa que acha que vai ter sucesso em todas as áreas, isso é impossível. Algumas áreas, você vai ter que optar em deixar ela um pouquinho, não esquecê-la, Não abandonar de vez. mas você priorizar e falar assim, eu tenho que me gastar um pouco mais nesse momento. Então, teve fases na nossa vida de grandes apertos, de situações complicadas, né? Mas a gente entendia que a gente estava num processo e que Deus honraria e que Deus sustentaria e que Deus nos manteria. Então, essa coragem de se entregar, de se jogar, de acreditar naquilo que Deus falou para você é fundamental. Porque eu creio em Deus, mas não creio nos seus milagres, é a ideia do crente ateu, Uhum. que crê em Jesus, mas não crê no que ele faz. Então, se a gente entende que Deus nos chamou, pastor, eu entendo que Deus me chamou para essa excelente obra, eu vou mergulhar, cara. Eu vou mergulhar e Deus vai prover. Amém. E na hora certa as outras coisas vão Acontecer. E acontecer. ninguém vai poder fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não tem como terceirizar, cara. Não tem como. Não tem. Por mais que você tenha uma excelente equipe, não tem como terceirizar. Você tem que... O seu coração tem que estar naquilo. Uhum. A gente está conversando muito sobre
nosso processo de transição na igreja, né? A gente já entendeu o seguinte: enquanto o coração não for inteiro naquilo que a gente quer transicionar, não vai acontecer. Isso vai depender primeiro da gente, Entendi. né? Alex falou de alguma coisa corajosa, assim, de pagar o preço, né? Cara, como nós pagamos o preço pela mudança? Mudar de ambiente. Uhum. A gente sai de um local de 2.000 e poucos metros quadrados, quase 3.000 metros. Tudo prontinho. E a gente só sai porque a gente tinha uma palavra. Há alguns anos Deus havia me dado uma palavra. E eu começo a procurar o local e a gente não encontra. A liderança naquela época também não estava madura para isso, né? Uhum. E chega no processo de pandemia, Deus fala comigo de novo. E a gente sai justamente no processo da pandemia. A igreja não tinha dinheiro algum. E a gente encontra o galpão, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a luz, essa que é a realidade. Nem para pagar a luz do espaço que a gente estava, quanto mais ir para um espaço novo. Aluguel. Não. Aluguel, sai de algo próprio e vai para o aluguel, porque está debaixo de uma palavra. Entendi. Aí você fica nas suas preocupações, você crê, você está debaixo de uma palavra, É a razão humana, né? fica preocupado. De repente as coisas começam a acontecer, cara. Eu não esqueço de um episódio. Começamos a obra sem ter dinheiro, né, Alex? O processo de transição. Eu negociei com o proprietário do galpão o seguinte. Eu entrei em contato com ele, depois eu conto a história de forma melhor como aconteceu. Mas, nesse caso, assim, eu conversando com ele, falei, cara, eu preciso de uma carência. Por que eu precisava de uma carência? Porque eu não tinha dinheiro nem para dar de calção, nada. E ele falou assim, quanto você quer de carência? Eu falei, eu quero 8 meses. Ele, 8 meses? Eu falei, 8 meses. Ele falou, cara, não dá. 2 meses. Eu falei, não, 2 meses pega, não tem como. Eu falei, só o processo de obra aqui eu vou levar mais de 6 meses. Aí eu falei, então faz o seguinte, nem eu e nem você, 6 meses. Ele, 6 meses não dá. 4 meses. Eu falei, não, cara, 6 meses. Ele falou, você é um de chorão. 6 meses. E fomos fazer uma obra sem ter recurso nenhum. Uhum. Quando nós entramos, começamos um processo de oração. Entramos no galpão tudo quebrado, né? Telhado quebrado, nada existia ali. Chegou um momento que levei a igreja para lá e começamos a orar, e eu recebo uma ligação de um irmão. O irmão falou assim, pastor, quanto é que você está precisando para começar a obra aí? Eu falei, cara, eu não sei mensurar, mas eu precisaria de uns 50, 60 mil para começar a tocar a obra. Mas assim, eu não vou fazer isso, mas 30 mil já me ajudava, cara. Aí daqui a pouco, 5 minutos depois, ele falou assim, pastor, dá uma olhada lá na conta da igreja. Esse cara transferiu 30 mil reais, cara, pra gente iniciar a obra. Condição. Então assim, milagres atrás de milagres. Sim. Agora, tem que ter coragem. Quando Deus manda você transicionar, você tem que transicionar. Tem que dar o passo. Você tem que correr os riscos. Não tem como você inovar, não tem como você romper, não tem como avançar se você não correr risco. E sabe que Deus falou no meu coração agora? A mesma inocência que nós tivemos para ir pro galpão foi a mesma inocência de a gente começar lá na garagem. A gente não sabia. A gente não sabia a quantidade de documentos que tinham pro galpão. A gente aceitou sem saber disso. Sabia de nada. A gente não sabia a questão elétrica, a questão... Tudo que envolve você estar no galpão de beira da pista. A gente não tinha essa noção de placa, de engenharia, mas a gente disse sim na inocência lá da época do galpão. Antes que Deus tenha honrado. Deus é bom demais. Tem Né? aquela situação, né? Se você vai entrar no processo e você pergunta a Deus, mas o que eu vou enfrentar nesse processo? E Deus começa a falar, não, você vai enfrentar isso, mas tem uma dificuldade. Cara, você desiste na hora, certeza. Vai Agora, se você entrar no processo, vai descobrindo. vai descobrindo. Interessante que o Douglas Gonçalves, do Dizescope, essa semana, ele postou um vídeo no Instagram que as pessoas sempre perguntam pra ele, pô, como é que você conseguiu, né? Como é que foi esse processo?
E aí dando uma dica, né, falando sobre como que o Desescope é um ministério, né, virou uma igreja, é muito conhecido no Brasil, né, a questão dele na internet. E ele falou, cara, eu comecei a fazer debaixo de uma palavra. Eu comecei a gravar vídeos para minha juventude e eu não esperava resultados. Eu não entrei pensando nos resultados. Sim. Eu entrei fazendo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E os resultados vieram através de Deus, da obra, da vontade dele. Pessoas foram chegando, foram somando ao ministério, voluntários foram chegando, virou uma grande família. E esse bate-pouquinho que vocês estão falando, você dá o primeiro passo dentro de uma palavra, dentro de um propósito. Sem saber qual é o processo. Realmente, você falou, se souber o processo, meu irmão, Cara, isso você vai desistir na hora. termina os 6 meses de obra e a gente não conseguiu encerrar. E eu chamo a liderança, chamo a igreja e falo assim, olha só, nem mais um dia aqui. Nós vamos transicionar para lá do jeito que está. A gente não tinha som, né, Alex? Adequado. A igreja já tinha gerado um novo lugar. Entendi. Então, Já estava estava em Bom Retiro, aquilo estava se arrastando. Se arrastando. Porque a igreja já tinha entendido que não era para ficar mais ali. Aquilo já estava incomodando. Entendi. Então, a igreja era um brinco, né? Toda arrumadinha, uma caixinha de bombom ali arrumadinha. A gente foi para um lugar imenso, É grande, lá é grande. né? Comparado com a nossa realidade, era um lugar imenso. E sem estrutura nenhuma. Mas a igreja queria ir para Já viver esse local. Aí a gente estava todo dia, né? Mão na massa, quebra isso, quebra aquilo. É porque o pastor também bota a mão na massa, né? Não, tem que fazer. Não, cara, se o pastor não está disposto a isso, aí vai ser advogado. Entendeu? Então, Vai ser contador, sei lá o quê, vai ser alguma coisa, né? muito bom o papo, viu? Amigo? Passa rápido e gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais, né? Contar um pouquinho da história, né? Não tem como a gente entrar em detalhes, mas assim, dá para perceber, né, assim, a mão de Deus realmente trabalhando na vida de vocês desde o início, na família de vocês, e por isso agora faz todo sentido família central, né? Para as pessoas, né, da própria central que estão chegando lá, ou pessoas que conhecem, faz todo sentido esse DNA do nome, né? E Deus continue abençoando vocês para esse tempo, para essa geração, dando mais ousadia, né? Você já falou já estou incomodado e isso é bom, porque quando a gente se acomoda, aí a gente começa a atrofiar e começa a achar que já tá bom assim e vai ficando. A gente sempre querer mais, né? Porque Deus tem sempre mais para dar pra gente poder realizar. Mas muito obrigado por vocês tirarem esse tempo de mesa comigo, né? Com a gente, com a galera do Sinalizando o Reino. Fazer aí as considerações finais, senão a gente vai aqui andar a noite toda. Então, eu quero agradecer. Ah, só perguntar, você é flamenguista? Não, sou tricolor. Tricolor também? Tricolor. Pô, eu tava zoando ele, Na achei que você realidade, a igreja lá, assim, é a cara do pastor, né? Essa é verdade, Central. Comenta aí embaixo aí quem é da Central Você e é hoje Flamengo. é páreo lá. Você vai falar Flamengo, Fluminense. Eles têm um flamenguista mais empolgado lá, o nosso Edilson, o nosso Júnior, o líder da juventude lá, ele grita, cadê Mengão? Aí ele faz aquele barulho, né? Mas gente mesmo, a gente, né, graças a Deus, Vocês estão fazendo lavagem cerebral ou fazendo assim, tá impondo alguma coisa assim na membresia? tem identidade, né? Não joga praga para as pessoas terem, não, né? Não, Tipo, não. Tá bom. Não. Só para saber. Mas fala aí, desculpa. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? É uma oportunidade. Eu acredito que uma porta dessa, ela tem a capacidade de verdade, virar a chave de muita gente, né? Então, eu acredito que esse canal, essa porta que Deus abriu aqui, do Sinalizando, ela pode mudar a vida de muita gente, né? E se tratando de líderes, então, quando a gente fala dessa forma, a gente não quer em nenhum momento dizer que sabe mais ou menos do que alguém, mas a nossa experiência foi dessa forma. Então, a gente acaba falando com mais veemência, porque foi desse formato. A gente apanhou, na realidade, a gente foi forjado todos os dias, assim, nesse fogaréu. E o meu desejo de verdade é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo cresça, Amém. que ela avance
que ela avance vibrante, que os líderes sejam cada vez mais apaixonados, né, por Jesus. E eu creio que, eu espero que, de alguma forma, a nossa experiência contribua com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um beijão mais uma vez para minha família, né, para minha princesa Lanádia, para o meu príncipe Miguel, minha princesa... Miguel é jogador, cara, e tô acompanhando ele lá. e minha princesa Rafaela, né? Legal. Em todo o processo, a família ela é muito importante dentro do ministério. Amém. E dizer para você, líder, pastor, se tem um ponto que você precisa de verdade se atentar, tem a ver com sua casa, com sua família. Valorize esses, porque esses vão estar com você até o final. E é justamente desse ambiente de casa que você consegue ser você mesmo. Lá você consegue abrir o seu coração, lá você consegue chorar, e lá você consegue o apoio para você ser você mesmo. Então, valorize sua casa, porque não tem como ter um ministério bem sucedido se a casa estiver de alguma forma desajustada. E Deus abençoe. Obrigado, tá? Amém. Obrigado a você. Quero agradecer. Falei, meu advogado. E para mim é uma alegria, né? Poder partilhar um pouco da nossa história, parte da nossa história. E dizer, né, que famílias imperfeitas nas mãos de Deus, elas podem ser transformadas. Famílias sem perspectiva nenhuma, como era a nossa, elas podem ser curadas. E Deus deseja, né, como ali o olheiro, né, mexer, com tocar. E nós fomos muito tocados ao longo desses anos. Então, quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho, de conhecer mais e nos tornar conhecido, né, a nossa história. Mando um beijo também para minha família, para minha igreja, e a gente tem muito prazer. Eu costumo dizer que eu não tenho orgulho de ser pastor, mas eu tenho muito prazer em ser pastor. Amém. Para mim não é, eu sou melhor, não, mas eu tenho um prazer que Deus me chamou para essa excelente obra. E às vezes a gente vê pastores não se sentindo tão honrados. É uma honra, é um prazer no sentido assim, de a gente poder entender que Deus nos chamou para essa excelente obra. E eu tenho estado agradecido por isso, né? E quero agradecer. Creio que esse podcast ele vai chegar em lugares extraordinários, vai chegar em pessoas que estão precisando ouvir isso. Amém. Então a nossa oração é que as pessoas sejam alcançadas, né, com cada palavra, com cada testemunho, e motivadas a crescer, a fazer diferente, a avançar. Então que Deus abençoe vocês, num lugar de amigos mesmo, na mesa, todos iguais, como Cristo fazia com seus discípulos e nos ensinou a reproduzir isso. A mesa é o lugar, né, de igualdade, e aqui todos nós estamos nos sentindo assim, iguais. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe esse projeto aqui. Muito obrigado. E você que está aí assistindo, né? Deixa seu like aí, seu comentário. E que sim, me deixou mais impressionado com vocês dois aqui hoje, contando a história de vocês, é aquela palavra que você falou no início. Os improváveis podem ser alcançados. E podem ser usados pelo Senhor. E a gente vê na história da Bíblia, né, da igreja, os improváveis. Aqueles que se achavam preparados, se achavam, né, perfeitos para a obra, não eram usados. Mas aqueles improváveis, que eram rejeitados, que eram humildes, que se achegavam a Deus com humildade, reconhecendo quem era, esses eram usados, eram capacitados e fizeram uma grande diferença. E vocês são essas pessoas. E às vezes as pessoas estão ouvindo aí, mas eu não sou isso, eu não sei ler, eu não sei fazer nada. Né? A pessoa mesmo se diminui, se acha improvável, mas Deus pode te usar, Deus pode te abençoar e te levar a lugares que você nem imagina que você possa chegar, através de Deus. E você pode ser usado. Então, assim, me ajudou muito, me abençoou muito essa conversa com vocês, mesmo que tão rápida, né? Tão curto, mas um aprendizado muito grande para mim, né? Como pessoa, como pastor, iniciando aí a sua caminhada, e tenho certeza que vai ser bênção. Vai chegar em muitos lugares. Muito obrigado você mais uma vez. Obrigado, galera.
Ah, a gente está com 608 inscritos no nosso canal. Uau. Família Central, dá uma moral aí. Acho que Onde está, né? é só lá se inscrever, dá um like, se inscreve no canal. É de graça, né? Não dói, é de graça. Pode botar no grupo da igreja. Bota no grupo da igreja lá para poder compartilhar, abençoar suas famílias, né? E é muito importante, a gente está tentando aí até o final do ano chegar a 1.000 inscritos para que a gente possa avançar, para que o YouTube reconheça, né, a relevância do nosso podcast, nosso conteúdo e que a gente possa avançar nisso aí. Tamo nessa luta aí, né, produção? Agradecer o João que está aí com a gente hoje, nosso videomaker, tá tirando as fotos aqui hoje, fazendo os vídeos, que acredita nesse ministério desde o início, desde 2016, está com a gente aí, sempre que ele pode. David, obrigado mais uma vez, sem vocês aqui não acontece, sabe disso, tá bom? Te amo, tá? Você é especial, não chora não, tá? Fica tranquilo. Então é isso, galera, episódio 45 tá aí, Deus abençoe a sua vida e nosso lema, né, nossa frase de efeito aqui é: continue sinalizando o reino de Deus agora na vida de alguém. Alguém precisa ser sinalizado, né? Precisa ser abençoado por você. Então, não deixe de sinalizar o reino na vida de alguém. Que assim seja para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Amém.